Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Rodrigues, sou estudante de nutrição. Hoje eu vim aqui bater um papo com o Adam. Fala aí, Adam, um pouquinho da sua história. Bom dia, primeiro obrigado pelo convite. Bom, eu sou Adam, sou contramestre de capoeira da Escola Manifesto Capoeira, que fica aqui em Araraquara. Também trabalho com programação cultural, física esportiva, né, que trabalho no SESC. E eu acho que a ideia hoje é a gente conversar um pouco, né, sobre a capoeira, saúde e outras coisas mais. Então, desde já agradecer. Obrigado. Eu fico lisonjeado aí pela presença, pela oportunidade de estar aqui abrindo um pouco do seu mundo, do seu conhecimento, né? Pra gente falar de capoeira, que eu também, quando mais novinho lá atrás, já pratiquei e é uma coisa assim muito lúdica, muito divertida, mas também se usada assim pro lado obscuro da coisa, pode machucar, né? Se a gente, quem tem conhecimento de capoeira e for, ah, eventualmente não é pra isso, mas se defender na rua, ela é contundente, ela machuca, né, Adam? A capoeira ela nasce como luta, né? Ela nasce como luta. Mas eu acho que até é importante já tocar nesse assunto, porque eu acho que a luta da capoeira ela transcende muito a questão do físico, né, do combate ali corporal. Porque foi, dentre outras coisas, uma forma de união, né, de pessoas que estavam numa situação de opressão, numa situação desumana, que foi o período de escravidão. Então, essas pessoas encontraram, entre outras coisas, na capoeira também essa forma de resistência, de fortalecimento, né? E sim, enquanto uma técnica marcial, né? Uma luta uma arte marcial, uma luta, enfim, né? Como a gente está acostumado a entender nos dias de hoje, ela tem suas técnicas que sim, né? Vai causar ali um como qualquer outra arte marcial, a- como que eu posso dizer? Ela tem a sua finalidade de luta, ela é garantida também, né? Vamos assim Aham. pensar. E uma coisa que é até muito legal, que um dos maiores mestres da capoeira, um dos maiores nomes, até a gente vai falar disso ao longo da conversa, é o mestre Bimba. O mestre Bimba, ele cria, né, ele desenvolve uma metodologia de ensino na década de 20, chamada Luta Regional Baiana, e que hoje é conhecida como capoeira regional. Que é aquela mais rápida. Mais ou menos, a gente vai falar disso. Existe hoje uma distorção também do que seria capoeira regional, que Tá. normalmente coloca Angola regional, mas a gente tem Angola regional como as escolas base, né, para tudo que vem de capoeira a partir da década de 70. Mas aí a gente vai Ah, falando. entendi. Tá. Mas ele tinha uma fala um ensinamento muito importante, que é assim, pensar o que que é o ritual da roda de capoeira e o que que é a capoeira para o seu dia a dia. Então, voltando nessa questão da defesa pessoal, vamos pensar assim, o contexto de roda, ele tem todo um ritual ali regido pelo berimbau, né? No caso da regional, berimbau e dois pandeiros. No caso da Angola, tem uns três berimbaus, atabaque, agogô, reco, enfim. Mas tem toda a orquestra, tem toda a bateria, tem toda a ritualística ali do jogo. Então, Certo. ali, algumas coisas cabem, outras não. Diferente de um contexto que você está na rua, que você precisa, inicialmente sobreviver, né? De preferência, Sair ir fora, né? embora, Ir né? pra Em casa. última situação, se você não tiver o que fazer, aí é a fala de Messi Bimba lá atrás, que é isso, né? Que aí a capoeira é para você sobreviver também. Tá, bacana. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho também dessa complexidade da capoeira, como um movimento de resistência, como uma arte marcial, um movimento cultural também, né? Sim. Da época lá atrás, quando surgiu. O que mais que você, no seu ponto de vista, assim, ela engloba? Pode dar uma palhinha pra gente? Posso tentar. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é tentar enquadrar didaticamente, né? Manifestações, sejam elas africanas, sejam elas indígenas ou orientais, por exemplo, Uhum, na lógica ocidental que é de fragmentar tudo, né? uhum, Então, por exemplo, quando a gente fala de alguma modalidade esportiva, eu falar, pegar aqui o basquete. A gente, e aí, assim, eu me permito transitar um pouco nisso,
minha formação em educação física também, e são questionamentos que eu acho que vale muito a pena a gente refletir, né? Então, assim, o basquete, ele tem o surgimento dele muito atrelado a uma questão de saúde a partir de uma pegada física, né? Biológica. E aí, isso de um jogo que se transforma, né, numa modalidade esportiva que está aí no mundo todo hoje, consagrado na NBA, enfim. Mas você tem um jogo, um esporte iniciado e a partir daí você tem desdobramentos. Então, por exemplo, se a gente pegar a cultura hoje do basquete 3x3, né, que está atrelado, por exemplo, ao movimento hip hop e tudo mais, são desdobramentos que vêm, vamos pensar assim, posterior à origem do basquete, né? Quando a gente pensa na capoeira, a gente tem começa que é uma luta-dança, né? Que ela traz elementos da luta, traz elementos da dança, mas ela traz toda a ritualística voltada à questão religiosa, ela traz essa questão do coletivo, traz uma percepção de ancestralidade. Então, assim, ela tem muita coisa que não dá pra gente virar e falar assim, ah, a capoeira é um esporte. Ah, não, a capoeira é uma dança. A capoeira é filosofia. Porque é uma cosmovisão que não fragmenta. Tá. Então, se a gente pega um mestre antigo, por exemplo, ele tem um monte de ensinamento da roda que ele está no dia a dia fazendo. Então, sei lá, onde ele vai sentar, como ele chega no lugar, como ele se porta para o mais velho. Tem uma filosofia englobada, né? Exato. Né? E aí, quando a gente vai para uma questão só de pensar no movimento, aí a gente tenta colocar ali aquela manifestação numa caixinha que não dá conta dela. Entendi. Né? Por isso que é complexo mesmo a gente pensar. Né? A gente tem que, acho que, pensar a capoeira para além do movimento. É legal você pontuar essa questão da postura do mestre e assim por diante, dessa filosofia que ela traz, né? Pois ela tem um aspecto similar às artes marciais do Oriente, né? Porque o mestre da arte marcial, principalmente das de origem japonesa, ele tem uma série de ritualística, para usar um termo que você já usou, ah, muito marcantes, né? E na capoeira não é diferente isso, né? Tem toda uma postura que o cara que pratica, né? Que leva a sério todos os ensinamentos, ah, vai estar seguindo. Então ela é mais do que uma luta, uma dança, um movimento cultural, também acaba sendo uma filosofia, né? Um modo de encarar e de se portar no seu dia a dia, né? Sim, sim. E é interessante esse paralelo que você fez, porque, por exemplo, logo menos a gente vai falar relacionar isso com saúde, né? Se a gente pega um mestre de karatê, né? Ou de qualquer outra arte marcial oriental, a gente tem a figura desse mestre, né? Ou dessa mestra, né? Como sendo fundamental para aquela atividade acontecer. Se a gente pega na capoeira o mestre ou a mestra, é a mesma coisa. Ele é fundamental, ela é fundamental para aquilo acontecer. Quando a gente vem para o nosso dia a dia, né, na sociedade que a gente está, o mais velho é deixado de lado. Então a gente aprende, Incluir eles como principal, né? tipo, que A a base. capoeira traz assim, ó, mas você tem que olhar para o seu ancestral, você tem que olhar para quem veio antes. Né? Você só está aqui porque essa pessoa estava antes A de você. história, né? E aí no dia a dia a gente tem o contrário, ó, passou dos 50 não serve. Né? Então, eu acho que assim, esse é o ensinamento das artes marciais em geral, né? E no caso específico da capoeira, que eu acho que ele é de grande valia para a gente pensar o nosso dia a dia. A gente Né? refletir, né? Exato. A sociedade vem mudando de uma maneira muito acelerada e alguns valores vão se perdendo. E essas, vamos dizer assim, essas artes marciais, né, elas resgatam esses valores, né? Pô, realmente, se a gente não parar para pensar, quem levantou a casa que a gente morou, né? Foram nossos pais, nossos avós. Então, o que seria de nós sem eles, né? Então, primeiro vamos olhar com mais atenção pro pessoal que abriu as portas pra gente estar no mundo hoje, né? Sobre a questão da gente relacionar a capoeira com saúde, né? Eu acho que ela traz movimentos de dança e de luta
que requer uma flexibilidade, uma força, uma potência muito grande, né, Adam? Sim. Eu gosto muito dessa relação, assim, e até na hora que você fez o convite, eu falei, nossa, que ótimo, né? Pensar tanto a saúde, como a gente falou um pouco nos bastidores, né? Desse Aham. conceito amplo, né? Do que é saúde, para além da ausência de doença. É, e pensar, então, a capoeira ali. E pensando numa questão mais física, né? Que você disse, a capoeira, ela é muito complexa, assim, né? Porque, por exemplo, fazendo de novo paralelo aí com a questão da idade, né, do tempo. Se a gente pegar uma criança, criança o tempo todo ela está próxima do chão, né? Aí começa a engatinhar, começa a andar e tal, e vai. Mas até ali, vamos pensar numa infância que a criança ainda está vivendo de fato a infância, né? Que ela já não está como um mini adulto ali, só na questão do Brincando, computador, lúdico, né? tá, sei lá, subindo árvore, brincando de pega-pega, não sei o quê. Você vê que a criança tá com uma relação com o chão, por exemplo, que é muito íntima. Quando a gente passa a ser adolescente e adulto, a gente faz a distância do chão, e não só porque cresceu de altura, né? Então Sim, a gente não vai pro chão. E eu tô dando esse exemplo porque, tipo, na capoeira, a gente faz muita atividade próxima do chão. Aí a gente tem pessoas que vivem a capoeira, então tem mestres com 60, 70, 80 anos, e poderia falar meia dúzia de nome aqui pra galera olhar no YouTube e falar, ah, não, eu tava falando a verdade, não é história. Fazendo uma movimentação que hoje, quando a gente, teoricamente, assim, tá com 30, 40 anos, a gente já escuta e fala, ixi, isso daí já não é mais pra mim, que é o lance desse abaixar e levantar. Então, assim, só trazendo esse exemplo, porque qualquer prática, né? Quando a gente mantém ela ao longo da vida, prática física, né? Ela vai beneficiando a gente. sim. Mas a capoeira, por esse lance de estar embaixo, né? Estar no chão, estar em cima, ter o corpo todo ali em movimento, eu acho que ela é muito potente. Isso falando especificamente do caráter físico, né? Para a gente pensar a saúde enquanto uma capacidade, sei lá, eu estou aqui sentado, quero levantar, preciso dar um pique para pegar o ônibus, sabe? Coisas do dia a dia. Aham. Eu acho que ela é muito potente nesse aspecto. Tá. E que nem, tem alguma limitação para a pessoa que quer começar? Um exemplo, uma pessoa que já tem uma idade avançada, tipo, ah, tô com 55. Pô, não tem a Uhum. flexibilidade, a força de um garoto de Sim, 15 anos, né? Então, e aí, pode começar nessa idade, consegue fazer alguns sim. movimentos e consegue evoluir dentro da capoeira? Uhum. Tem até um amigo que hoje, por sinal, ele formou mestre, né? O Simpatia, ele é de São José dos Campos. Ele ficou com a gente aqui uns 5 anos. Me permitir contar um pouquinho a história, que eu acho que é um bom exemplo. Ele iniciou a capoeira com aproximadamente 50 anos, e é porque ele estava com algumas lesões e ele gostava de jogar bola e tal. E aí o médico virou para ele e falou que ele precisava fazer atividade com baixo impacto. E aí ele pegou e tem um amigo dele de infância, que é mestre de capoeira também, virou e falou assim, ah, eu vou aproveitar agora que ainda dá para fazer para conhecer, porque depois vai que eu não dê conta, né? E aí ele tá até hoje, tá com quase, acho que 65 anos mais ou menos, e desenvolvendo e tudo mais. Então, dando esse exemplo só porque não existe uma idade específica para você começar. O que existe, e aí eu posso falar assim da capoeira, mas falando agora é, como professor de educação física, por exemplo, qualquer atividade que a pessoa vai iniciar, a gente tem que olhar para a pessoa, tipo, história, né? Quem que é essa pessoa que está chegando? Sim. Então, Quais são as limitações dela, né? exato. E as potências, né? Então, de repente, a Uhum. pessoa ela tem uma lesão grave no joelho, né? Como que a gente pode adaptar ou como que a gente pode trabalhar isso para que essa atividade que ela está fazendo fortaleça esse joelho, né? E não sobrecarregue esse joelho, né? Entendi. E aí a capoeira ela tem muito recurso para isso. Mas aí, acho que é um adendo importante, assim como qualquer outra atividade, quem está à frente, né? Então, seja o mestre, a mestra, o professor, a professora, essa pessoa ela tem que ter uma sensibilidade de perceber quem chega. Aham, uma atenção especial, né, para individualidades, né? Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que ela se dá no coletivo, o movimento é seu. Então, a sua ginga, a gente brinca que a sua ginga é a sua identidade.
Você vai gingar mais baixo, você vai gingar mais alto, mais dançado, mais. Isso é seu, né? E aí, dentro desse seu, é onde você busca caminhos também que favoreçam seu corpo. Né? Isso é uma coisa muito importante, assim, tipo, se eu ficar olhando o movimento da outra pessoa e quiser fazer igual a outra pessoa, não digo o movimento, tipo, a pessoa faz um AU, a estrelinha, né? Na capoeira Aham, a gente chama de AU. Então, faz um AU, eu quero aprender. Eu vou aprender. Mas o meu AU vai ser diferente da outra pessoa, né? E pode ser, de repente, esteticamente eu achar mais bonito, ou da outra pessoa, né? A pessoa, de repente, faz pequenininho, eu quero fazer grande, a pessoa já faz com uma mão, enfim. Mas é também essa descoberta de como que eu faço esse movimento me favorecendo, né? certo. Então, os movimentos, né? É muito legal se falar isso, da diferença de cada um na execução do mesmo movimento, né? Os movimentos da capoeira, pro meu ver, pro meu gosto, são muito plásticos, né? São muito bonitos. Para mim, alguns beiram até a beleza que tem a ginástica. Porque se você olhar um cara que tá lá fazendo. Praticamente são acrobacias no ar. Tem alguns que são incríveis mesmo. Até difícil de acreditar que o cara consegue dar um chute Uhum. rodando muito louco. E não é todo mundo que consegue fazer, mas se vir treinando alguma coisa assim dessas manobras Das aéreas aí acrobacias. acaba É, saindo, né? e é legal se trazer isso, porque quando a gente, principalmente para criança, virar e falar assim: ah, você faz capoeira? Faço. Ah, então faz mortal pra eu ver. Né? Tá, todo mundo acha que. E é legal porque, assim, como eu iniciei na conversa, eu falei que a gente tem as escolas tradicionais, a gente pode pensar capoeira Angola. E aí, quando eu falo capoeira Angola, não é que exista só uma capoeira Angola. Isso é Esse era um ponto que eu queria. massas. Pode falar. Eu vou só dar uma ajeitada na câmera aqui. Pode Tranquilo, falar. tranquilo. É que eu acho que esse é o ponto que ele é um dos mais complexos, assim, quando a gente fala de capoeira, né? Porque a gente tem essa necessidade de definição. Ah, isso é assim. Sim. Vou tentar ser mais eficaz, assim. Por exemplo, se eu pegar duas referências de capoeira Angola, então eu tenho a mestra Janja, que ela está à frente da escola Nizinga, né? E por sinal, uma mestra que em agosto a gente vai ter o prazer de estar recebendo aqui no encontro de capoeira no Sesc, que acontece em agosto. Mais para frente eu falo dele, já fazer o convite também. Então, assim, ela vem de uma escola de capoeira, de uma linhagem de capoeira, e hoje ela tem uma forma de ensinar capoeira Angola a partir do que ela acredita, né? E a partir do que seus mestres ensinaram. E isso no corpo, na música, também caracteriza. Então, por exemplo, é, se eu olhar a capoeira do Nzinga, de repente, eu percebo que a movimentação acontece mais no chão, de uma forma mais cadenciada. Aí eu tenho uma outra figura que eu posso pensar que é o mestre Jaime de Mar Grande, que é de uma outra escola de capoeira que é a Paraguaçu. E aí eu vou perceber que a capoeira na musicalidade e no gestual é uma capoeira um pouco mais alta, por exemplo, é uma movimentação um pouco mais solta. E eu sempre falo um pouco porque não é regra. Tipo, quem está no chão sobe, quem está em Aham. cima desce. Mas o que predomina? Né? Então, de repente, eu tenho uma escola que tem uma característica de ficar mais próximo do chão durante o jogo e tem uma outra que fica um pouco mais alto. Mas as duas são capoeira Angola, Tá. né? Então, assim, acho que só para dar esse entendimento. Então, eu tô falando só capoeira Angola, mas existe. Cada casa a gente brinca, né? Cada casa tem suas regras, né? Então, cada escola de capoeira Angola tem o seu tempero, né? A capoeira regional, então, assim, falando das bases. Então, a gente tem a capoeira Angola e a capoeira regional como as mais tradicionais, assim, que vem, né? Aí a capoeira regional, ela é criada por Mestre Bimba na década de 30, e hoje a maior referência da capoeira regional é uma escola chamada Filhos de Bimba, e quem coordena, né, quem inicia esse processo é o mestre Nenel, que é filho do mestre Bimba. Então, o mestre Nenel inicia no final da década de 80, início de 90, o trabalho da Filhos de Bimba, dando continuidade ao trabalho do pai dele. Né? Por que eu estou trazendo essas duas figuras, né, da regional e da Angola? Se a gente pensar nessa base, tanto uma quanto a outra fala que, eu vou de novo para o chão, que o chão é amigo do capoeira.
Então, assim, sempre tem que ter um apoio no chão. Eu sempre tenho que estar numa situação que eu esteja seguro, né? Vamos pensar assim. E por que que eu estou dizendo isso? Porque na partir da década de 70 e 80, a capoeira sofre influência de várias manifestações, dentre elas da ginástica. Por isso dos saltos mortais, Hum, salto mortal. Por quê? Porque alguns grupos, por exemplo, Viva Bahia, é um grupo folclórico de Salvador, que eles rodavam o mundo com um show. E nesse show, a capoeira fazia parte. Então, assim, como que a gente chama a atenção das pessoas? Né? Por exemplo, uns saltos e não sei o quê, e aí as pessoas. E aí você começa a ter, assim, ampliado uma capoeira que ela é muito atrativa visualmente. Tem muito salto, muito vigor físico e tudo mais. Mas que a base da capoeira não pede, não, vamos pensar assim, não pede que você faça o mortal, né? Mas se você fizer, é legal, um recurso a mais que você tem, sim. né? Mas seria isso. É, acho que eu me alonguei um pouquinho, mas não sei se Não, deu mas eu para. entendi. Então, essas duas, vamos dizer assim, essas duas vertentes, né, a Angola e a regional, elas têm características diferentes, mas tanto podem ser mais no chão quanto mais aéreas, mais verticais, né? É, porque é, a capoeira, o jogo da capoeira, né, a vadiação, enfim, ela é regida pela música. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadência que ela tá mais lenta, ela, independente se eu estiver falando de Angola ou regional, ela vai pedir um jogo mais lento, mais próximo, né? Porque é como se eu tivesse, sei lá, ouvindo não sei se você gosta de forró, aí tô lá no forró Mais ouvindo um pertinho, shotzinho, mais. devagarzinho ali. Dali a pouco mudou para um baião, para um chachado, a gente vai mudar, né? Aham. Então, assim, por exemplo, na capoeira regional, tem alguns nomes de toques que vai tendo um pouquinho essa mudança de como o jogo acontece. Então, um exemplo, tem um toque chamado banguela. Esse toque, ele é um toque bem cadenciado, bem marcado. E aí o jogo acontece de plano médio baixo, né? Então mais próximo do chão, um jogo em que os movimentos eles são mostrados, mas não são efetivados, sabe? Aham. Da mesma forma que eu tenho um jogo, que é o São Bento Grande, também tem o São Bento Pequeno, que é um jogo mais para frente. E aí é um jogo onde, por exemplo, a rasteira ela vai entrar. Você não vai só marcar, você vai Você puxar, vai puxar. né? Para a pessoa também ter a possibilidade de responder aquilo. Então aí Uhum. acaba sendo um jogo mais trocado, um jogo mais dinâmico nessa lógica de, vamos pensar velocidades, assim, tá? Uhum, sim. Mas é isso, assim a corporeidade que acontece ali, né? O gestual que acontece na roda, o diálogo de corpos que acontece ali, é todo o tempo mediado pelo som. O Esse é o som ritual. é quem vai coordenar a velocidade, o que vai ser expressado ali. Isso. Bacana. Então a gente tem aí a questão da parte musical, né? Da questão da dança, né? E que envolve o ritmo que está sendo tocado ali na hora. Isso aí na roda, lá na hora, pode ser comunicado, tipo, "Pô, eu quero entrar, joga um- uma frequência aí, uma batida mais lenta. Entendi. Isso pode ser conversado ou não? Tipo, isso aí é do dia lá, da escola que você segue, é sempre a mesma ou não? Dá pra mudar, dá pra alterar? Ó, cada escola, cada grupo, cada coletivo acaba se organizando meio que do jeito que entende que faça sentido. Mas, e aí isso é importante assim, existe o que seria o fundamento, né? O fundamento, assim, o que que é a base? Por exemplo, o que que faz uma coisa ser capoeira e não ser, é, sei lá, uma outra arte marcial, né? Ou o que que faz ela ser capoeira e não ser um outro tipo de dança? Vamos pensar. Então, isso é um fundamento. Tem um mestre Plínio, que é o mestre de capoeira Angola de São Paulo, que ele fala uma coisa assim que eu acho muito legal, que ele fala dos andamentos. Então, tipo, a roda, o jogo tem seus andamentos. E normalmente ele fala, na verdade, ele fala em três. E o primeiro é tipo assim, ó, você tá chegando, vocês estão se É conhecendo, vamos devagar. aí, né? Um segundo já é uma coisa mais assim, opa, já estamos em casa, né? Vamos, Vamos né? brincar. E o terceiro seria esse ritmo um pouco mais para frente, né?
Isso eu tô falando da dinâmica da Angola, mas se a gente for analisar, não muda tanto assim. Então, por exemplo, se eu chegar numa roda, é, a pessoa que está conduzindo, o mestre, a mestra, professor, enfim, ela, né, que está ali ditando o andamento. Beleza. Só que é muito nessa troca de como tá a De energia. sentir, né? Porque a gente fala muito em mantra, por exemplo, quando tá na yoga, né? Você fala, não, faz um. E vai. E na capoeira a gente fala em transe. E aí é interessante também, porque existe toda uma questão, uma carga preconceito religioso, que é importante também a gente ter um discernimento, né? Quando a gente fala em mantra na yoga, é algo bonito, evoluído e tal. Quando a gente fala, por exemplo, em transe na capoeira, existe. É, e aí a gente sabe que isso é um desdobramento de um racismo estrutural, né? Isso é um desdobramento de questões que são muito profundas e precisa de um enfrentamento, né? Com Então, certeza. então, quando eu tô lá, por exemplo, as músicas de capoeira mais antigas, se a gente ouvir, os mestres cantam corrido, curto, e fica muito tempo na mesma música. Então, se ficar lá, por exemplo, do Paranauê, né, que é super conhecido. Sim, Imagina você ali 5, 10 minutos nesse Paranauê, tal, 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 e aí você cria uma energia ali. sim. E essa troca reflete no ritmo. Então tá lá, dali a pouco, né, até dá uma arrepiada, dali a pouco vai, né, encorpando e tal. Vai inflamando É aquilo na isso. gente, né? Da mesma forma que às vezes a coisa tá, e você, sabe? Então acho que isso é muito legal também, porque eu tô falando que o ritmo sai ali da bateria, né, dos instrumentos, Mais troca, né? mas é uma troca. Entendi. É isso. Bacana. Isso é bem legal, porque se o pessoal aí que estiver assistindo a gente nunca parou para ver uma roda, né? Tenta olhar aí, procurar no YouTube, vai ter milhões de horas de vídeo aí para assistir, mas tenta olhar essa velocidade que o Adam tá falando, né? Onde a gente vê aquela capoeira mais para frente, que é aquela mais rápida, que um golpe passa quase que triscando no outro, né? E é bem bonito de ver, é impressionante. E tem aquela ginga mais maliciosa, mais lenta, mas que não chega naquela agressividade, mas você sente que tem vamos dizer, o potencial para conectar, para machucar, né? Você vê que aquele movimento em específico, se feito com o vigor que a pessoa pode fazer, né? Tem essa capacidade aí de derrubar, que nem o Adam falou, né? Às vezes só marca o golpe, né? Não chega a dar a rasteira, mas o cara vai e põe o pé atrás do seu pé, É. te mostrando que ali você Ali teria poderia caído, ter né? ido, é. Possivelmente, se ele tivesse feito o movimento da forma que tem que ser feito, você ia pro chão. E aí isso é bem legal porque a capoeira, no mesmo momento, ela te desperta, né, Adam? Tipo, ô, dei brecha aqui, né? É. Essa capoeira assim mais lenta, ela fala, putz, aqui eu vacilei, ó. Já tava no chão uma hora dessa. É um estudo, né? É um estudo ali do movimento. Mas você sabe que você falou uma coisa agora e é legal assim pensar e me vem muito assim essa a questão do cuidado, né? Aí várias referências da capoeira falam isso de forma diferente. Então, por exemplo, o Mestre Bimba e assim como o Mestre Nenel, ele fala muito da questão da guarda vencida. O que seria a guarda vencida? Você tá numa situação de jogo em que eu tô vendo que tipo você não tá em condição de sair daquele movimento. Sei lá, eu peguei num contragolpe, alguma situação que se eu efetivar eu vou te acertar. Só que tá nítido isso para mim. Então, o que seria a guarda vencida? Que aí é tido até mesmo como desleal, né? Se eu tô vendo, Que né, vai que machucar. vai, eu sou responsável para onde meu pé vai chegar, né? Então, assim, todo mundo viu. Eu marquei o movimento, você tá inteiro, eu tô inteiro, você E não precisa percebeu? dar o golpe, né? Você Exato. percebeu que ia apanhar e o cara, E é isso. E aí, quando você aproveita uma guarda vencida para efetivar o movimento, já é uma coisa que, tipo assim, uma pô, maldade, né? desnecessário. Não Desnecessário. precisava.
Aham. né? Então, e isso é legal porque aí a gente fala do cuidado. Aí voltando um pouquinho da saúde, né? É, tem um mestre do Rio, que é um mestre marrom, e ele fala uma frase, tem até um amigo que na hora que ele ouvir esse podcast, ele vai rir, que eu falo bastante dessa. Ele fala assim, que na roda de capoeira pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Né? Ou seja, você tem uma liberdade. Tipo, a capoeira, ela não é um esporte. Ela pode ser esportivizada. Então, isso é até fazer um paralelo aqui. Existe campeonato de capoeira. Então, numa situação de campeonato de capoeira, a capoeira ali, ela está esportivizada. Se eu acho isso bom ou não, isso são outras questões. Mas o fato é, o que seria estar esportivizado? Então, o tempo de jogo, quanto que vale cada movimento, como que eu avalio, né? Sei lá, se é de combate, tem nocaute, não tem nocaute, pode nocaute, não pode, que golpe é leal, que golpe é desleal. Então, tudo isso tem um regulamento e ela Tá. passa a ser um esporte, né? Nessa situação, tá nítido lá o que você pode fazer e o que você não pode. Então você tem uma regra ali, beleza. A roda de capoeira, enquanto um ritual de roda de capoeira, seja ela numa escola de capoeira, seja ela na rua, onde for, existe uma ética, né? Que nem sempre ela é cumprida, né? Mas, por exemplo, vou voltar para guarda vencida. Vencida. Então, no momento que a gente está vendo ali que aquela situação, sei lá, de você pode dar uma queda que a pessoa cai e tá tudo bem, ou você pode dar uma queda que ela vai cair e você não sabe como ela vai cair, Uhum. né? Não tem uma regra lá falando, olha, você só pode. Não, não tem isso. Mas existe todo um coletivo Uma questão moral, né? Fala, moral, pô, você pegou pesado, né, que cara? é o lance de cuidar. Então, assim, eu posso fazer? Pode. Posso. Mas Não tem necessidade, né? Muitas vezes não tem a é necessidade. isso, assim. Então, isso é legal porque, tipo, a capoeira ela se dá no coletivo. Então, e aí cada coletivo tem uma característica, né? Mas, tipo, é muito pautada no cuidado do outro. Então, assim, se a gente está treinando, eu quero que você fique bem, eu quero estar bem, porque amanhã a gente vai treinar Vai de treinar novo. de novo. Né? Agora, se não tem esse cuidado, amanhã eu treino sozinho, E, amanhã você treina e uma sozinho. coisa é depois, né? Não é pra acontecer, mas ficar um climão, né? Porque às vezes a Sim, pessoa se machuca, pô, não vou treinar mais com o cara porque o é, cara da outra vez me machucou. é, Aí fica, acaba o é. ambiente, né? Porque precisa do coletivo. E se a gente estraga o coletivo, né? Perdeu a função, né, cara? Porque aí fica, fica fica difícil até pro mestre, né? Depois juntar, Sim, reunir a galera. Eu, por algum tempo, eu pratiquei o Aikido e tinha um senhor lá que treinava com a gente. E ele, nessa questão da responsabilidade, né? Na aplicação do golpe, ele achava que ele estava ali para aprender e ele tinha que fazer valendo, sim. sabe? Então, criou-se um ambiente ruim com ele, ao ponto do mestre chamar ele e falar, Não ó, você dá. vai ter que ficar um tempinho sem vir, porque o pessoal tá reclamando e realmente eu percebo que não é, não é essa Sim, pegada, né? Então reflete aí, daqui 2 meses você volta para ver se você entendeu a filosofia que a gente está sim. tentando passar aqui. O coletivo se dói, né? Às vezes não é comigo, mas é com outro que tá ali do lado. Você Uhum, fala, pô, machucou. E você percebe que o cara tá ali com dor, né? Ou vai ter que passar numa farmácia, tomar uhum. um remédio, talvez até num hospital, enfim. E você fala, pô, não quero mais. Com aquele cara eu não É, vou, né? E aí cria aquela estranheza e pega a é, mão, né? Acaba com o sim. objetivo. E é legal, assim, você trazer esse lance do coletivo, porque é isso, né? Tipo, a força da capoeira, ela tá no coletivo, né? Então, desde, sei lá, quero fazer uma roda. Tá, você fazer roda, você tem que ter gente para tocar, você tem que ter gente para jogar, você tem que ter gente para estar ali, né, dando sustentação e tal. Então, você precisa estar no coletivo. E o coletivo, aí eu até citar aqui, né, tem a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, e ela fala, até, acho que ela traz essa questão de tipo, eu sou a partir, eu sou porque nós somos, né? Então, a partir do meu reconhecimento, eu reconheço você enquanto uma pessoa que traz uma história,
né, que tem o seu valor, o seu significado e tudo mais, a partir dessa troca, né, eu me identifico, eu me reconheço enquanto uma pessoa. Às vezes parece uma coisa assim, nossa, mas que coisa distante de absorver e tal, mas é o lance do cuidado, né? Então, assim, é se implicar. Se a gente está num coletivo e a ideia é que a gente consiga estar tocando, por exemplo, imagina que só eu toque e eu não passo para você, não te ensino. Aí esse coletivo, ele vai O ficar. dia que você faltar, É exato, você enfraquece o coletivo. Agora a pessoa tá lá, aprendeu, né? E aí ela tá nesse lance do compartilhar. Não, vamos aí. É lógico que, tipo, vai ter aquela pessoa que ela é um exímio tocador, aham, que toca né? muito, Toca absurdo. Vai ter aham, aquela outra pessoa que vai faz o tocar no basiquinho, mediano. aham. Só que a gente vai se fortalecendo junto. Então, assim, para mim, o grande ensinamento da capoeira é esse lance, né? Então, o coletivo, ele se fortalece junto, né? Tem uma cena, acho que se eu puder compartilhar, Aqui você pode tudo, aqui para mim tá liberado. foi muito significativo, assim, na minha formação. Aqui em Araraquara, a gente tem algumas referências, né? Capoeira. É, que eu iniciei a capoeira em 96, 97, tinha 13, 14 anos, comecei a capoeira. E meu mestre é o mestre Gilson Alves de Almeida. Hoje eu trabalho em Santa Lúcia, eu trabalho em Américo, mas quando eu iniciei foi aqui com ele, né? Existem outros mestres na cidade, contemporâneos ao meu mestre, né? Então tem o mestre Toninho, da Escola para o Brasil, tem o mestre Nildão, que é da geração de Quilombo, é, e tem o mestre Zezinho do Sol da Liberdade. Aí tem outras pessoas que já são contemporâneas a mim, né? Mas aí eu vou me ater agora nessas referências assim, dos mestres para contar uma história que eu acho que é importante. Quando o meu primeiro evento de capoeira que eu fui assistir, fui participar, né, no batizado, foi no bairro do Hortência, e foi do mestre Zezinho. Na época, eu tinha 13 para 14 anos, né? Não saía do meu bairro. Então, assim, a escola do meu mestre ficava na Rua 2 e tinha uma outra na Rua 5. Então, o que eu fazia era sair de bike, eu morava ali próximo do Sesc e fazia esse trajeto e tal, outras coisas, mas é essa região que eu conhecia. Aí eu fui por Hortência. Primeiro, assim, né? Não sabia que existia, né? Longe, né? Longe. Do centro, onde... E aí, quando eu chego, assim, eu fiquei maravilhado com uma situação que eu falei, não é possível, né? O mestre Zezinho começou a chamar os convidados, né? E dali a pouco, se não me falha a memória, um dos convidados, se não me falha a memória, foi mestre Meia-Noite, que ele era de Mato Grosso. Ah, agora, mestre tal, Mato Grosso. Mestre tal, de Minas. E o batizado, nessa época, o evento, era assim: começava às 2, mais ou menos, acabava às 5, depois tinha o comes e bebes e acabou. E a pessoa não recebia para vir. Ela vinha por amizade. Aham, por respeito, né? Aquilo me chamou tanta atenção, porque eu falei assim: primeiro, né, chegando no bairro, no Hortência, o que me chamou muita atenção foi que, tipo, foi um evento que, de fato, assim, é um evento pequeno no sentido de, tipo, era um batizado, como eu falei, das 2 às 5 acabou. Só que envolveu o bairro. Primeira coisa ali. Primeira coisa é esse lance da comunidade, né? Do coletivo. E segundo, pessoas de longe vindo, simplesmente para falar, opa, ó, tô aqui, hein? Tamo Só pra junto. falar que veio, só. E isso é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, hoje, por questão de trabalho e tudo mais, eu participo muito menos do que eu gostaria de alguns eventos, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou tanta atenção na época. E por que que uma pessoa sai de tão longe para vir para cá, né? Assim como dei o exemplo do Mestre Zezinho, porque foi o primeiro evento, né? Por sinal, o mestre tem um trabalho lá até hoje, né? No Hortência, trabalho super consolidado, enfim. Aliás, acho que isso é importante falar, né? A gente está falando aqui de capoeira, de tudo mais, e a cidade, ela é bem assistida de capoeira. Então, a gente tem um programa das oficinas culturais, a gente tem as escolas, né? Então, assim, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais, em conhecer um pouco mais, é isso, né? Então, assim, cada região da cidade tem ali seus mestres, suas professoras e professores desenvolvendo trabalho. Então, acho que já fica o convite também para chegar e falar, olha, quem que tem um trabalho por aqui, Com né? certeza. Mas aí, para fechar essa história, então, assim, da mesma forma que esse pessoal vem, os mestres vão. Então, meu mestre,
ele sempre falou isso pra mim, falou, você vai pra onde você quiser e volta onde você foi bem recebido, né? E pra mim é um baita ensinamento, assim. E, e o meu mestre é isso, assim, ele ia para Minas, ia para o Mato Grosso, né? Ia para outras regiões que tinham o evento, e muitas vezes nisso, de arrumar um jeito para estar lá. E essas pessoas vinham depois, né? Enfim, fechando, mas acho que esse poder da questão de comunidade, sabe? De pertencer, assim. Uhum, bacana. Ô, Adam, a gente já tá em 40 minutos e passa Falou pra rápido pra caramba. caramba, mano. Porque assim, eu, graças a Deus, eu sou muito privilegiado e eu consigo trazer pessoas aqui que falam a mesma língua que eu, cara. Eu não sei se é porque eu tô começando e eu puxo contatos de contatos. E aí vem pessoal que parece que encaixa, assim, às vezes eu não conheço, mas parece que é como se eu Ô, conhecesse. E, e a gente precisa falar um pouquinho da questão cultural, das atividades sim. do Sesc lá. A gente consegue aprender capoeira. Lá tem algum tipo de evento cultural ou de escola para quem tá Tá. buscando. Ó, eu vou falar um pouco agora como mais como público do que como funcionário, né? Mas assim, o SESC ele tem tem vários programas que acontecem. Eles são desde programas, por exemplo, de crianças de 3 anos, né, até pessoas idosas. E tem algumas frentes. Então tem a partir do esporte, né? Tem um programa SESC Esportes, tem tantos outros. É, tem o Curumim, que é consagrado, enfim. Mas, assim, são programas que a pessoa se inscreve, né? A criança se inscreve, vai e fica um tempo fazendo. Aí tem um outro aspecto que são as atividades pontuais. Então, assim, hoje não se tem um curso regular de capoeira no SESC. Existem outros cursos, né? Tem a sala que a gente chama de GMF, que é a ginástica multifuncional, tem as práticas corporais, né? Enfim. Mas o que a gente tem são eventos. Então, Tá. por exemplo, em agosto, a gente tem o Encontro Sesc de Capoeira, que esse ano até é a nona edição. E ele acontece de 23 a 26 de agosto, né? Aí, qual que é a ideia? Ter momentos que são mesmo para pessoas que já praticam ali a capoeira, mas também ter, tipo, ter roda de conversa, ter atividade para pessoas que estão acabando de chegar e quer conhecer. Então, é um momento Para quem é curioso aproveitar. exato, né, Uhum. para ter essa troca. É, um negócio que eu queria entender um pouquinho mais sobre a capoeira é a graduação, né? Uhum. Como que acontece isso? Tem um ritual envolvido? E qual que é a sequência? Muda, se eu não me engano, da Angola e da regional, né? É, qual que você pratica especificamente e como que acontece nessa? Vai mais 40 minutos, né? Vambora, Vamos lá. vambora. Vou voltar naquela ideia de que cada casa, suas regras ali, né? Tá. Então, por exemplo, a capoeira Angola e a capoeira regional, elas não têm sistema de graduação simbolizado, por exemplo, por corda, cordéis, enfim. Na capoeira regional, existe a questão do lenço. Então, são 4 lenços e aí não é uma graduação no sentido assim, a pessoa usa o lenço para. Não, é naquele momento que ela é reconhecida. Por exemplo, o lenço azul seria, a grosso modo, tá? Tô falando agora a grosso modo. Seria tipo, o primeiro momento que tipo, a pessoa tem o conhecimento básico aqui do que é a capoeira regional para ensinar para outra pessoa. Vou pensar assim. Então seria o aluno formado, né? Aí ela recebe um lenço de seda azul no dia do dessa formatura. Beleza. Aí depois, ela não usa ali no dia a dia. Então ela tem aquele lenço, né? Como se fosse um certificado, por exemplo. Uhum. Na capoeira Angola, normalmente existem certificações de tipo da pessoa ser treinel ou professora, né? Contramestre ou contramestra e mestre. Isso são certificados e acaba tendo uma festa, alguma coisa assim. E aí cada casa também organiza isso de uma forma para ter essa data, né, festiva. Uhum. Quando a gente fala de capoeira, e aí eu estou colocando capoeira contemporânea, mas assim, é uma diversidade muito grande. Desde a forma de jogar, forma de tocar e o sistema de graduação. Mas assim, em geral, as escolas de capoeira contemporânea, elas utilizam o sistema de graduação. O sistema de graduação ele inicia
espelhado muito no que seria o sistema das artes marciais orientais, então das faixas, né? Só Uhum. que aí a capoeira vem para corda e cordel. Então até hoje tem algumas que você olha assim, a pessoa tem um cordel que é uma corda, normalmente de lã, toda trançada, né? Ou tem um outro fio agora que eu não me recordo, mas é trançada. Então, esses seriam os cordéis. E a corda é uma corda de algodão, né, que vai ganhando ali as cores. E aí, por exemplo, tem casa que tem uma quantidade de corda diferente da outra, as cores são diferentes, né? Mas essas cores e essa quantidade de cordas ou cordéis tem todo o significado para aquela escola. Vou dar um exemplo. Pode ser que a corda vermelha para uma escola signifique que é uma corda de mestre. Pode ser que para outra escola não seja vermelha, seja branca. Então, assim, só que É aquela muito cor variável. varia. Só que aquela cor vermelha para aquela escola tem um significado. A gente escolheu o vermelho porque para a gente o vermelho significa tal coisa, né? E normalmente também, só para fechar, essas escolhas elas não são aleatórias, né? Então, por exemplo, às vezes uma escola ela está mais próxima de uma outra escola um pouco mais antiga, ou de um mestre ou uma mestre um pouco mais antiga que já vinha com isso, e aí ela acaba dando continuidade. Mas é Entendi. muito diverso. É muito diverso. É, Então, essa questão do lenço acaba sendo um certificado, um simbolismo, né? Um símbolo. simbolismo que tem na prática aí na capoeira. Tem um negócio bem interessante da capoeira, né? Isso a gente escuta falar bastante, da questão dos apelidos, né? Acho que a maioria do pessoal que vai na roda tem o seu É, apelido, né? E geralmente é associado a uma característica física, algum jeito, mas no meu ponto de vista, é um negócio extremamente saudável, né? Bem, no sentido de ser uma uhum, brincadeira, não é uma pegação no pé nem nada do tipo. Mas é mais uma curiosidade para trazer aí pro legal. pessoal, né? E é comum ainda, né, É, Adão? Isso. legal, inclusive isso é uma frustração, porque eu não tive, assim, ao longo do tempo, um apelido que de fato. Porque isso é interessante do apelido, né? Acho que existe um apelido que ele te põe para cima, né? Um apelido que te fortalece, né? E existe também aqueles apelidos que te constrangem, né? Vou contar um pouquinho a história do Cafuné, que é tem um livro muito bacana dele. Depois eu chego agora. O Cafuné, o mestre Cafuné, foi discípulo, né, do mestre Bimba. E hoje ele tem, obrigado, aproximadamente 80 anos. E ele escreveu um livro que chama ele não joga capoeira, ele faz cafuné. E o que que aconteceu? Na época dele, o mestre Bimba, ele fazia dava os apelidos e tudo, né? E o Mestre Cafuné ele é muito franzino, assim, e segundo as palavras dele, quando ele jogava, ele era muito cuidadoso e tal, então ele ficava muito tímido no jogo. Uhum. E aí, quando ele foi batizar, quando ele foi receber o nome, tinha lá, onça não sei o quê, né? Quebra não sei o que lá. E aí o mestre chegou pra ele e falou: eu vou dar um apelido pra você. Você vai ser cafuné. Você não joga capoeira, você faz cafuné. E aí diz que ele ficou bravo. Aham. E no dia da festa, isso ele conta no livro, muito legal, assim. No dia da festa ele foi lá e falou: mas aí o mestre me curou também, porque eu fui lá e fui mostrar que não tava fazendo cafuné, era nada, eu jogava capoeira. E assim, um apelido que ele absorveu de uma forma muito positiva, né? Tanto que Sim. ele tem orgulho de contar isso e ele é referendado, né? Mundo afora por isso. Então, assim, o apelido ele é massa, ele faz parte da cultura da capoeira, até antes das escolas, porque, por exemplo, a capoeira passou uma época proibida, Sim. né? Então, existia aquele lance de tipo, eu não vou falar que é o Leonardo. Aí, é fulano, né? Então, quando iam procurar Leonardo, não Não achavam, né? achava. Só que, que também aconteceu o contrário, porque tinha alguns mestres que ficaram tão famosos com o apelido que ficou Entendi. até mais fácil de achar do que o nome. Eu só acho que hoje a gente tem uma condição de refletir justamente sobre isso. Tipo, o que esse apelido causa na pessoa? Então, acho que a primeira coisa é perguntar, né? Você gosta de apelido? Tudo bem? Tem algum? Não? Tudo bem eu te dar um, né? Aham. Beleza. E aí fala. Porque
Até tem o mestre Moraes, ele tem uma apresentação naquele, acho que é TEDx, se eu não me engano, que ele traz uma questão sobre o cuidado, né, do apelido para isso não virar a questão do bullying, né, de você Sim, diminuir a pessoa e tal. sim. Então, assim, de uma forma resumida, eu acho massa apelido, mas eu acho que ter esse cuidado de perguntar, e aí, né? Beleza, esse aqui tá Curte, bom tá pra você? massa? Esse aqui eu acho que combina, né? Porque é aquela máxima, né? Você não gostou, pegou. Só É, que a gente não precisa pegou. alimentar isso se não tiver legal, né? Sim. Eu acho que o apelido, né? A pessoa tem que saber encarar um pouco também, né? Mas é pra te conectar com o grupo, né? Pra te É, aproximar. Porque às vezes o apelido pega tão bem que a pessoa nem sabe mais seu nome, né? De exato. tanto que tá acostumada a te chamar pelo apelido. E a pessoa saber levar na esportiva, né? Porque a gente não. Nem você falou, a ideia não é ofender, não é Sim, ser uma pegação de pé. É tipo assim, uma forma a mais de se inteirar com o grupo, né? Então você sim. ter um apelido no grupo é seu nome, é sua identidade naquele grupo ali, né? Então, que É, nem esse caso, eu nunca tinha ouvido falar, mas esse caso do Cafuné, pô, o cara tirou uma motivação a mais ainda, né? é. Ele soube encarar essa situação. Então, ele falou: eu pertenço a esse grupo e eu vou mostrar que o meu É. apelido, né? Bacana. E eu acho que foi legal também desse apelido, por exemplo, foi uma característica dele, mas não foi uma característica, por exemplo, física ou uma característica que poderia gerar um desconforto, Aham. né? Então, assim, eu cito isso porque tem alguns apelidos que você escuta que às vezes até para chamar a pessoa pelo aquele apelido, fala, não vou chamar desse Não jeito, dá não. pra chamar. Sim, sim. Então, acho que é legal ter essa. É porque, Aham. pô, e tem apelido que tem o Bambino, é o do professor da escola. É, não vou revelar o nome, fica só o apelido. Mas assim, ele é baixinho e ele usava durante muito tempo boina. Aí a gente estava num evento, chegou uns amigos e tal, e um camarada de uma outra escola que viu ele pela primeira vez virou e falou: Ah, não sei o que, tá? Você é Bambino, né? E começou a chamar ele de Bambino, né? Pegou. E pegou, Já né? era. Mas assim, você vê que é um lance que atrela uma característica, uma coisa que fica. E Eu, ele se absorveu, né? aham. Então tá Daí massa. tá bom. É legal isso. Eu acho que o grupo te reconhecer, assim, é importante, né? Você se sentir pertencente, né? Sim. Aquele coletivo. Essa é a questão muito relevante da capoeira, né? Bom, acho que o que mais que a gente tem pra falar, ô Adam? Tem algum ponto que você quer levantar? Alguma coisa que você quer lembrar? Eu acho que é só acho que fazer um fechamento até a partir dessa última palavra que você trouxe, que é do pertencimento, né? A gente estava falando um pouco de pensar a saúde nos dias de hoje e o que eu fico pensando da capoeira, potencial da capoeira em relação à saúde, né? Ainda mais se a gente pensar esse contexto pós-pandemia, né? Esse contexto que a gente está adoecido socialmente, né? Nas Sim, relações e tudo mais. Eu sinto que esse lance de estar num coletivo, de se sentir, né, pertencendo ao coletivo, de se sentir fazendo parte, no sentido de que esse coletivo só acontece, só existe, porque entre outras pessoas eu também tô, né? Então, é, eu acho que isso, pensando em saúde, pensando numa ideia de como a gente está emocionalmente, como a gente está. A gente acaba pondo as caixinhas, né? Mas, tipo, a gente ouve muito falar em saúde mental, né? Mas como que a gente pensa, como que estão nossos pensamentos, né? Sem entender como estão nossas emoções, como que a gente está. A gente falou de, por exemplo, lesão, né? Se eu estou uhum. machucado, como que isso me impacta, né? Aí se eu estou num coletivo que de repente entende que não, beleza, está machucado aqui, mas vamos tocar, vai melhorando, Isso, nananã, depois, isso. enfim. Então, da capoeira ser um espaço que alimenta a gente pro dia a dia. Porque nem toda relação a gente se alimenta, né? Tem dia Sim, sim, sim. que o trabalho tá complexo, aconteceu uma situação de conflito na rua, alguma coisa que você. Então, resumindo assim, eu sinto que hoje o potencial maior da capoeira para a saúde, para além de uma questão corporal, né, física, seria esse, assim, do coletivo, de estar junto.
sabe? Uhum. E de entender esse caminho de quem veio antes, assim, né? Dessa ancestralidade, desse saber. No mais é isso, assim, agradecer mais uma vez você aí, e estou à disposição para Ô, trocar. eu que fico lisonjeado pela presença, pela oportunidade de saber um pouquinho mais da capoeira. Eu acho que toda informação, toda troca, né, de conhecimento que a gente traz, que é o objetivo do canal aqui, né, tá informando as pessoas, tá trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouco de cultura, né, por que não? É o caso da capoeira, ela traz essa bagagem com ela. Uhum, Então a gente está sempre evoluindo nesse sentido, né? De trazer conhecimento, de trazer cultura. E eu acho que assim, o conceito hoje de saúde pela OMS, ele é o mais correto possível e eu não vejo assim numa perspectiva de mudança, né? Que é a saúde, né, como muito mais do que a ausência de doença, o bem-estar físico, emocional, social, né? Então, a questão cultural envolve esse social, porque a cultura ela faz parte da sociedade, né? Então, a gente está integrado nisso, nos movimentos culturais, ah, torna a gente um membro ativo dessa sociedade. Então, é, perceber, né, em nós mesmos a nossa capacidade de transformação, isso uhum. traz um bem-estar, traz um, uma coisa que nenhum hospital, nenhuma receita médica vai te dar e faz bem pra gente. Então, eu acho que isso é um pouco da mensagem do canal, né? E aqui eu explico para quem não conhece o motivo do nome do canal é Resveracast, né? O vinho tem uma substância que chama resveratrol, que é um antioxidante e faz muito bem para a saúde, né? E não, no suco de uva também tem menos dose, um menor aproveitamento, mas no vinho ele é mais marcante, né? E então é trazer essa saúde, né? Trazer um pouco disso no formato de podcast, numa conversa leve, numa conversa descontraída, onde a gente vai trazer profissionais de diversas áreas e não só profissionais, mas como entusiastas, atletas e amadores, né? Mais do que atletas profissionais. E, enfim, é nessa pegada. Então, se você tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre saúde, procura aqui no canal. Já passamos de 20 vídeos aí, com conteúdo bem bacana, que eu me preocupo bastante com tá trazendo profissionais aí, tá trazendo pessoas que têm uma mensagem de saúde para passar. Então é nessa pegada o canal. E o cast de podcast, né? Então é o formato aí que a gente está trazendo esses diálogos aí, essas informações. Eu vou falar um pouquinho também dos nossos parceiros aqui do canal. Opa, que eu não tô conseguindo sair. Falando em coletivo, né? Falando em coletivo, vamos falar da galerinha que ajuda a É gente aí, isso. né? A Dani e o Ricardo, meus amigos da Postura Arte. A Gastro, do meu amigo Alessio. É um buffet de festa e ele também presta assessoria em restaurantes. Então, o cara é mágico. Cozinhando, vou falar pra você que é uma das melhores pessoas que eu conheço, assim, disparado. A Dose On, site de suplementos, da minha amiga Jaque, do meu amigo Caio. São uma loja totalmente online. Eles trazem mais de 4.000 produtos com um preço bacana. Tem cupom de desconto do canal, então você vai entrar lá, monta a sua sacola de compras, coloca lá ResveraCast, no cupom de desconto vai dar um desconto para vocês que acompanham o canal e do meu amigo Comboio, porque também a vida não é só saúde. Às vezes a gente tem que dar uma engraxada, dar uma lubrificada. E aí a gente vai comer um lanche do meu amigo Paulinho Comboio, que não é porque é meu amigo, não é porque é quase um irmão para mim, mas o lanche dele é muito bom. Eu, graças a Deus, eu falo que eu sou privilegiado, sou rodeado de pessoas que são muito bons no que eles
estão dispostos a fazer, e o Paulinho e o Alessio, a Dani e o Ricardo da Postura Arte, a Jaque e o Caio da Dose On são muito dedicados no que fazem e por isso estão aqui, porque eu também não iria divulgar, né, se fosse uma coisa que eu torcesse o nariz, mas esses daqui eu bato palma pra Provar. eles. Mais do que aprovado. Gente, então, eu sempre esqueço de falar isso no final dos vídeos, mas hoje eu lembrei. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar, saber um pouquinho da capoeira, dessa questão cultural, entender um pouquinho mais sobre a saúde que ela pode trazer pra gente, né? E compartilha, deixa like, se inscreve, ativa as notificações para quando sair vídeo novo você ficar sabendo. Ah, eu tô postando os podcasts aos domingos e tô com mais uma playlist nova no canal, que é o Resveraclass. Esse Resveraclass eu trago conceitos de saúde, pequenas aulas de cerca de até 20 minutos, onde eu explico, por exemplo, mecanismos fisiológicos, como que acontece no nosso corpo a sinalização da fome e da saciedade. Eu explico também o que que é uma síndrome metabólica, Nossa. né? Então, tenho conceitos, tem pequenas explicações específicas de saúde. Então, eu, como estudante de nutrição, gosto muito disso. E eu tento trazer um pouquinho mais de informação para vocês aí que querem se cuidar mais, às vezes que não sabe qual tipo de profissional procurar. Então, às vezes você precisa mais de um educador físico, às vezes você precisa mais de um nutricionista ou uma equipe multi. Uhum. Então, eu tento trazer esse tipo de informação, né? A pessoa entender o básico da nutrição, o básico da fisiologia, o básico da questão hormonal, enfim. Essa playlist aí tá aí para assessorar também o canal, porque às vezes eu trago profissionais aqui, Adam, como trouxe o Zé Ricardo e o Alexandre Laverde, que são profissionais. Pô, o Zé Ricardo, ele é doutor em farmácia. E o Uhum. Alexandre Laverde é nutricionista. A gente veio falar sobre fitoquímicos. Então, pô, eu gosto da área e fica muito carregado de termos técnicos. E aí essa playlist ela vem para complementar, para Ah, tentar dar mas. uma traduzida no que às vezes a gente está conversando aqui, que quem não é da área da saúde não consegue pegar tudo. Sim, E aí vem como um dicionário complementar dentro do canal, entendeu? Vem legal. para facilitar o entendimento. É nessa pegada que a gente vai encerrar o podcast hoje. Obrigado demais por você ter É vindo, isso. obrigado Eu mesmo. E agradeço. eu espero que você volte para a gente falar especificamente das atividades do SESC, porque a gente já passou de 1 hora aqui e aí a gente faz 1 hora só falando das atividades, Massa, a do gente fala assim. calendário aí e tudo, tá Não, é um bom? prazer. Obrigado, pessoal, e até mais. Tem alguma coisa para complementar? Não, só agradecer mesmo e só dar um informe, né, que eu não mencionei, quer dizer, mencionei a escola, mas não falei do endereço, né? É uma escola, que é a Manifesto Capoeira, que fica entre a Rua 1 e a Rua 2, na Avenida São Paulo, número 294. Né? Tá. Então lá tem turma para criançada, de segunda-feira às 5 horas da tarde, e aí outros horários para idades diversas aí, tá bom? Então fica o convite também para quem quiser conhecer. Fica o convite, Tá massa? beleza? Até mais. Eu. Falou.